Nós temos conversado durante esse mês de junho sobre o tema saída de emergência. E temos conversado sobre o texto de João, capítulo 20, é o texto base da nossa série. Eu queria ler mais uma vez esse texto de João, capítulo 20, que fala do encontro de Jesus com os seus discípulos no domingo da ressurreição. É um texto extremamente importante para a compreensão da missão da igreja, eu diria, da própria identidade da igreja, esse texto de Mateus capítulo 20, do versículo 19 até o versículo 22. João, desculpa. Eu falei Mateus, né? Faz parte aqui da... Foi para ver se vocês estavam atentos. João, capítulo 20, versículo 19, versículo 22. Queria ler mais uma vez essa passagem, que é o texto base dessa série. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. O foco da nossa série é quando Jesus diz, no versículo de número 21, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Rodrigo, acho que pode desligar aqui o refletor para a gravação, vai ficar melhor. Dá na mesma. Vamos orar para a gente, então, refletir aqui sobre essa passagem mais uma vez. Senhor, estamos agora com a Tua palavra aqui aberta diante de nós, pedimos que o Senhor nos dê entendimento, mas, além do entendimento, que o Senhor também nos dê a disposição, coração aberto, para poder acolher essa palavra, que, mais uma vez, ela nos desafie, nos ajude, Pai, a compreender e a experimentar de fato aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós como parte da Tua igreja. É o que nós te pedimos, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Queria fazer apenas uma rápida recapitulação para aqueles que talvez não estiveram aqui com a gente. Nos 2 primeiros domingos, a gente conversou no primeiro domingo sobre o chamado para sair. E no segundo domingo a gente conversou sobre a condição para sair. Então, apenas uma pequena recapitulação daquilo que nós vimos. No primeiro encontro que nós tivemos há 2 domingos atrás, nós falamos sobre a missão de Deus e a missão da igreja. Para tentar trazer uma compreensão de que a missão não é primeiramente da igreja, que quando a igreja se envolve na missão, ela está, na verdade, se envolvendo em algo que a antecede. A missão é de Deus. A igreja, aliás, existe por causa da missão de Deus, porque um dia Deus enviou o seu Filho em missão, e aí então surge a igreja, como resultado da missão do Filho. A missão do Pai, que o Filho obedece, e o Filho é enviado, o Filho vem a esse mundo, morre na cruz, ressuscita, nos deixa então uma missão. A missão da igreja. A missão da igreja é decorrente da missão de Deus. Então a gente viu que não é tanto a igreja que tem uma missão, mas é Deus que tem uma igreja para a sua missão. A igreja não é apenas o resultado da missão, mas ela é também um instrumento da missão de Deus. Isso a gente viu no chamado para sair no primeiro domingo. No segundo domingo, a gente falou, isso domingo passado, sobre a condição. E por que condição?
Porque a gente viu que existe uma enorme barreira, uma grande barreira que nos aprisiona. Lembram que no texto de João, os discípulos estavam trancados. E eles, quando Jesus se coloca no meio deles, os manda para fora. Mas eles estavam com medo do que tinha lá fora. Então eles se trancaram. Hoje, nós também vivemos muitas vezes acomodados e com essa realidade do medo, ensimesmados. E a gente viu na semana passada que talvez o maior inimigo, a grande barreira que nós temos, é a barreira cultural do consumismo. Porque ela cria uma geração inteira de crentes acomodados que não passam de consumidores religiosos. Então a gente viu como que o consumismo molda muitas vezes a nossa mente, a nossa maneira de viver o Evangelho. E ao invés do Evangelho moldar a maneira como a gente consome, é a maneira como a gente consome que acaba moldando a nossa relação com o Evangelho. É por isso que essa é uma grande barreira e a gente viu que nós precisamos de uma mudança muito séria de postura, de perspectiva e de atitude em relação a Cristo, de maneira que Cristo não seja mais simplesmente admirado, mas que ele seja obedecido de fato, e uma mudança de postura em relação ao mundo, não vendo mais o mundo como um grande playground, um parque de diversões, onde a gente está para simplesmente se divertir e realizar os nossos sonhos, mas como o lugar, o campo da missão. Então a gente falou sobre essas duas mudanças de postura como uma condição básica para sair. Agora, a pergunta que fica é, e aí? Vamos sair. Mas é preciso uma estratégia. E aí o nosso tema de hoje é justamente esse. É a questão da estratégia para sair. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, ainda baseado em João 20. Vamos acrescentar um outro texto paralelo a esse. Mas eu queria começar apenas com um exemplo, talvez uma realidade que muitos aqui já experimentaram, que talvez possa atiçar a nossa mente para a gente pensar sobre esse assunto. Não sei quantos aqui já participaram de conferências missionárias. Talvez se você já tem um tempo de igreja, se você já está na igreja há alguns anos, você já tenha participado de algum congresso, ou de algum evento missionário, ou de uma conferência. E é muito interessante que existe um modelo missionário tradicional, que a gente vê na maioria dos encontros, na maioria dos congressos, das conferências relacionadas à questão das missões. A maneira como nós podemos nos engajar. Geralmente, a gente participa de uma conferência e recebe um missionário que veio de uma terra distante, que conta as histórias de uma cultura diferente, de comidas diferentes que ele foi, comeu lá no meio da selva, ele comeu cérebro de macaco e falou de uma língua diferente que ninguém conhecia e de costumes muito loucos. E aí a gente ouve aquelas histórias, fica maravilhado. E aí no final, geralmente o missionário vai dizer assim, olha, existem 3 formas pelas quais você pode se envolver e se engajar em missões. Existem 3 maneiras. A primeira maneira é ir. Você pode ir. Você pode sentir a vocação, o chamado de Deus na sua vida para você ir e se tornar um missionário. Ou você pode, caso você não vá, você pode ajudar de uma segunda forma. Você pode contribuir. Se você não for, você pelo menos contribua. Ajuda, contribua financeiramente para sustentar os missionários que estão no campo. Ou então, se não dá para contribuir, não dá para ir, que você faça uma terceira coisa, que você ore. Então, geralmente, esse é o modelo missionário tradicional. Aquele que vai é aquele que é normalmente chamado de missionário. Aquele que contribui, normalmente é chamado de mantenedor. E aquele que ora, que se compromete a orar pelo missionário, é chamado de intercessor.
Quantos aqui já viram esse tipo de modelo, essa aplicação missionária? Ou será que é coisa da minha cabeça? Acho que muita gente aqui já ouviu isso. Na verdade, não estou falando novidade para ninguém. Que você pode orar, ir, ou contribuir, ou orar. E se você fizer uma dessas três coisas, você estará fazendo parte das missões. Você será parte de um movimento missionário. Veja bem, isso é um modelo tradicional. Mas eu queria lançar algumas perguntas em relação a esse modelo. Que muitas vezes é fruto de uma compreensão que a gente acaba adquirindo, que nos deixa na nossa zona de conforto. E que talvez não seja exatamente a compreensão e o chamado da palavra de Deus. Vamos fazer algumas perguntas aqui. Primeiro, será que o chamado para ir é somente para alguns poucos cristãos mais consagrados? Porque você pode ir, contribuir ou orar. Geralmente quem vai é o Jedi da história, né? É o cavaleiro mesmo que vai para o fronte. É um missionário. Será que esse chamado para ir é somente para esses poucos mais consagrados? Será que podemos simplesmente escolher entre sustentar e orar ao invés de ir? Outra coisa, será que missionário é apenas aquele que deixa a sua terra e vai pregar o evangelho numa terra distante? Tudo isso se resume numa pergunta: como nós podemos efetivamente nos engajar pessoalmente na missão de Deus no mundo? Como nós podemos nos engajar? Será que esse modelo tradicional que a gente viu oferece um resumo adequado sobre a questão da missão de Deus no mundo? Vamos pensar sobre essas perguntas. Se de fato a gente pode simplesmente falar, não, eu vou ser um mantenedor, ou eu vou ser um intercessor, mas eu não vou. Vamos pensar nisso um pouquinho. Vamos pensar nisso a partir de um outro texto, assim como aquele que a gente leu em João capítulo 20, versículo 21. Você lembra que Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Agora veja o que Jesus disse para os seus discípulos, muito provavelmente na mesma ocasião, mas na tinta de Mateus, né, na escrita de Mateus. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, um texto bem conhecido, é considerado como a grande comissão de Jesus para os seus discípulos, diz o seguinte, vamos ler juntos aqui, porque eu acho que todo mundo conhece esse, né? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Ok? João vai dizer o quê? Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Mateus vai dizer, vão e façam discípulos. Pois bem, uma pergunta que nós precisamos responder, antes de responder aquelas perguntas que nós fizemos, é essa aqui. Será que Mateus 28 e João 20 são imperativos de Jesus apenas para os apóstolos? Ou são imperativos para todos os discípulos, para todos os cristãos, para todos os seguidores de Jesus? Será que quando Jesus disse, eu também os envio, ou quando ele disse, vão e façam discípulos, ele estava dando uma ordem para a liderança formal da igreja, para os apóstolos, posteriormente para os bispos, para os pastores? Ou será que isso é algo que se aplica para todos os cristãos? Porque dependendo da resposta que nós acharmos, a gente vai ter que rever aquele modelo tradicional. Concorda comigo? Que diz lá que alguns vão, outros sustentam, outros oram. Ora, se ele está dizendo vão, e isso se aplica a todos, a gente não tem condição de simplesmente dizer que não vai. Você concorda comigo?
Pois bem, vamos tentar responder isso com 3 argumentos aqui. Primeiro argumento que eu queria trazer nesse preliminar aqui é que no dia de Pentecostes, nós vamos falar mais sobre esse dia de Pentecostes na semana que vem, quando a gente falar do poder para sair, o Espírito Santo veio sobre todos os 120 discípulos reunidos ali, e não apenas sobre os 12 apóstolos. Quando a gente lê lá no livro de Atos, o Espírito Santo foi enviado por Cristo para capacitar a igreja para cumprir a missão. E ele, o Espírito Santo, foi enviado não apenas para os apóstolos, foi enviado para todos os discípulos, os 120. Isso fica muito claro em Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4. Veja esse trechinho que eu selecionei. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E você vai ver lá que esse todos é um grupo de aproximadamente 120 pessoas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então você está percebendo que o poder, a capacitação para se engajar, para ir cumprir a missão, veio não só sobre os apóstolos, mas sobre todos. E aí, quando a gente começa e continua na leitura de Atos, a gente vai chegar numa segunda questão muito importante. Qual é essa questão? É que a prática da igreja primitiva revela claramente que todos os cristãos, não apenas os apóstolos, estavam engajados na missão. Acho que você já está mais ou menos descobrindo aonde eu quero chegar. Todos estavam engajados na missão. Todos estavam engajados no ID. Pois bem, Atos capítulo 8, a gente tem um marco na história da igreja primitiva. A igreja estava reunida apenas em Jerusalém. Estavam todos ali, estava gostoso. Orando, louvando, testemunhando. De repente, se levanta uma perseguição contra a igreja. O principal dos perseguidores, um tal de Saulo. E de repente, um dos diáconos da igreja é assassinado. Se torna o primeiro mártir da igreja. Você sabe o nome dele? Estevão. Estevão é morto. E aí, gente, o texto de Atos capítulo 8 vai dizer o seguinte, veja só. Que desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Os que haviam sido dispersos, e quem eram esses que foram dispersos? Os apóstolos? Não, aliás, está claro no texto que eles não estavam entre esses, porque eles ficaram em Jerusalém. Todos os discípulos, a igreja de um modo geral, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E esses que haviam sido dispersos, o que eles faziam? Pregavam a palavra por onde quer que fossem. Veja que não eram os apóstolos, não eram os bispos, eram quem? Os cristãos. Os membros da igreja de Jerusalém que iam, e aonde eles iam, eles pregavam o evangelho. Eles estavam engajados na missão. E quando a gente continua a ler o Novo Testamento e chega nas cartas, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro e outras, as cartas de João, a gente vai encontrar a seguinte afirmação, que o ensino dessas epístolas, dessas cartas, é claro em demonstrar que todos os cristãos são enviados e responsáveis pela missão. Veja, por exemplo, um exemplo só, na carta de Pedro, quando ele diz: vocês, porém, falando para a igreja, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Com que objetivo? Com que propósito? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. À luz esses três primeiros argumentos, gente, o que eu estou querendo dizer? Se a gente tivesse que responder essa pergunta, Mateus 28 e João 20 são imperativos de Jesus apenas para os apóstolos ou para todos os discípulos? A resposta qual é?
para todos os discípulos. Todos os discípulos. E aí, gente, muitos anos depois, no século XIX, surge um pregador extraordinário na Inglaterra chamado Spurgeon. O nome dele era Charles Spurgeon. E ele disse uma frase bombástica. Sabe qual é a frase clássica que Spurgeon disse sobre esse assunto? Ele disse: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Radical. Foi radical ou não foi o Spurgeon? Ele disse de uma maneira muito clara: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Teve um outro pastor que disse assim: todo cristão ou é um missionário ou é um campo missionário. Ou ele evangeliza ou ele precisa ser evangelizado. Veja só, isso parece duro, porque confronta com a nossa vida, muitas vezes acomodada pelo consumismo, e que estabelece a seguinte ordem. Alguns pagam, são mantenedores, e oram para que os outros façam o serviço. Esse é o modelo tradicional de missões básico que é difundido. Mas nós precisamos rever esse modelo, gente. E chegar a uma conclusão. Lendo o Novo Testamento, não tem como a gente fugir dessa verdade, que todo cristão é um missionário. Precisa assumir essa missão. Agora, a gente precisa refletir sobre essa questão. Por quê? Porque talvez a nossa ideia do que significa ser um missionário nos impeça de nos identificarmos como um missionário. Ou seja, se a gente entende que missionário é só aquele camarada que vai lá para aquela terra distante, para o meio da África, que passa anos se preparando, aprendendo a língua, e ele vai ficar numa situação de extrema miséria no interior da África, vai largar a família, vai largar o seu país, vai largar tudo, e ele é o missionário, eu vou ter dificuldade para entender que eu sou missionário, porque afinal eu estou aonde? Estou aqui, junto com a minha família, junto com a minha casa. Eu me lembro que no meio dessa compreensão missionária tradicional, ainda raiava uma luz de algumas verdades bíblicas. Como, por exemplo, aquela musiquinha que eu me lembro que eu cantei várias vezes quando eu era pequenininho, que dizia assim: posso ser um missionáriozinho se falar de Cristo ao companheiro. Você cantou isso, Lusa? Você é filha de pastor, você deve ter cantado isso, não cantou? Posso ser um missionáriozinho se falar de Cristo ao meu companheirinho. Essa música está querendo fazer o quê? Desvendar um pouco essa tarefa missionária. E entender que missionário não é só aquele que está lá. Aliás, a gente precisa refletir melhor sobre Mateus capítulo 28. Vamos tentar aprofundar um pouquinho nesse texto. Porque tem dois verbos aí que são importantes. O verbo ir e o verbo fazer. Porque ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Vamos tentar, primeiro, entender o texto, entender a passagem. Veja só, a primeira coisa que é clássica, se você for pegar um comentário ou um estudo exegético sobre o texto grego, original, a primeira coisa que você vai descobrir quando você lê esse versículo é que o imperativo aqui não é ir, mas sim fazer discípulos de todas as nações. Porque no português nós temos dois imperativos: vão e façam, ou numa outra versão, ide e fazei. Então as pessoas geralmente entendem que o imperativo aqui são dois, na verdade são dois imperativos: ir e fazer. Mas na língua original em que esse texto foi escrito, nós só temos um imperativo. Ou seja, a ordem efetiva de Jesus para a sua igreja é fazer discípulos de todas as nações. A questão, gente, e aliás, aqui quando o verbo ir é colocado no grego, ele está como gerúndio. A melhor tradução seria: na medida em que vocês vão, façam discípulos de todas as nações. Ou, indo,
façam discípulos de todas as nações. Ir é muito mais uma condição para se fazer do que propriamente a ordem em si. O objetivo final, gente, não é ir. O objetivo é fazer discípulos. Então isso precisa ficar claro. Agora, por que ir é importante? Porque a gente pode inclusive dizer, apesar disso, o verbo ir não é de menor importância. Por quê? Porque o texto diz fazer discípulos de todas as nações. Não é só fazer discípulo. O propósito de Deus em Cristo é universal. Ele quer redimir todas as nações. A palavrinha grega que aparece para nações aqui é etne, de onde vem a questão da etnia, de onde vem, por exemplo, grupos étnicos. Ou seja, são pessoas de tipos diferentes, de origens diferentes, de culturas diferentes. Ora, como que eu, que sou de uma determinada cultura, vou fazer um discípulo de uma outra cultura, diferente da minha, se eu não sair da minha cultura e for até a cultura dele? Percebe, então, a necessidade do ir. Agora, veja só, é possível, ainda fazendo algumas considerações aqui sobre esses dois verbos, ir sem fazer discípulos. Ou não? Existe um filme, aliás, antigo, mas muito interessante sobre esse aspecto, chamado Brincando nos Campos do Senhor. Um filme bem antigo, não sei quantos aqui já ouviram falar desse filme, chamado Brincando nos Campos do Senhor, que é a história de um missionário, uma família de missionários que veio para o interior da Amazônia, missionários americanos. Só que eles chegaram lá com toda a sua cultura americana. E da mesma forma que aconteceu com esses missionários, que esse filme retrata, muitas vezes a missão evangelística é confundida com uma questão colonialista. E o missionário, ao invés de levar o evangelho simplesmente, ele leva toda a sua cultura. Há casos de missionários europeus chegando no interior da África, carregando no navio pianos clássicos da era vitoriana para colocar no meio de uma tribo africana. Então você percebe que o que se denuncia e que é necessário ser denunciado é que é possível sim o camarada ir, mas ele não fazer discípulo. Porque a questão não é essencialmente ir. Mas é impossível fazer discípulos sem ir. Ou seja, você pode até ir e não fazer, mas não tem como você fazer sem ir. Está dando para entender? Estou me fazendo claro? Veja só, para fazer é preciso ir. Só que quando a gente chega na questão do ir, do ide, nós precisamos refletir sobre o que efetivamente isso significa. É preciso, gente, resgatar a orientação da igreja pelo verbo ir. É preciso resgatar o valor desse verbo. Porque esse verbo, gente, que é usado por Jesus quando ele vai dizer para os discípulos, eu os envio, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E a gente viu isso na primeira mensagem, que se Jesus não tivesse vindo, se Jesus não tivesse saído do seu mundo para entrar no nosso, não existiria igreja, não existiria discípulo. A humanidade estava perdida nos seus pecados. Veja, a gente está aqui porque um dia Jesus saiu. Porque ele foi. Ele veio. A igreja existe a partir dessa perspectiva, dessa ordem que Jesus dá. Porque, infelizmente, o que acontece normalmente, gente, é que em algum momento da história, diversas forças levaram a gente a inverter a ordem, a orientação de Jesus. Quando a gente estuda nos livros de missiologia, a gente ouve muito esses dois termos. A gente ouve a questão da missão centrípeta. Quando eu estudava física, tinha muito a tal da força centrípeta. Você sabe o que é a força centrípeta?
é a força que aponta para dentro. Então, em algum momento, a igreja, ao invés de viver uma missão centrifugar para fora, ela começou a viver uma missão centrípeta para dentro. Ou seja, a atração se tornou uma estratégia mais importante para a igreja do que o envio. Em algum momento aconteceu essa mudança. E, gente, essa mudança tem implicações seríssimas. Porque, na verdade, o que nós fazemos de maneira geral é o quê? Ao invés de irmos até onde as pessoas estão, nós tentamos trabalhar aqui dentro para tornar a coisa o mais atraente possível para que eles que estão lá fora venham para cá. Tem um vídeo que ilustra isso, eu queria colocar esse vídeo rapidinho aqui. Eu gosto, não sei, é uma coisa que eu tenho meio neurótica de me fazer entender, então vamos desenhar para ficar claro, tá bom? Vamos no desenho. Olha o que diz aqui esse desenho, dá uma olhadinha, que tem som, tá, Rodrigo? Pode ligar o somzinho. Pode aumentar um pouco. Aí. In the past, churches have spent large amounts of resources to construct the most attractive places imaginable for the community in which they were situated. Great music, compelling teaching, and a host of programs designed to gather people together were the staple of such church communities. Anyone who wanted to come was welcome, and church members were encouraged to invite their friends and neighbors. Generally, people had a pleasant experience. The people who came and were cared for seemed relatively similar. Education, income, pastimes, race, struggles, and histories seemed to be almost identical. Eventually, someone asked the question, what about all the people who aren't like us, but who live around us? Why aren't they here too? In response, the church increased its marketing budget, direct mailing the community, taking out ads in local papers, buying radio time, releasing a fresh web page, and offering to host the world's greatest event. The church was determined to be the center of everything great that happened in the community. Church members began to rely on the church to do the work of conveying God's story in the world. If someone could be brought to an event, they could hear about Jesus from a professional teacher. Inviting people became synonymous with evangelism. The missional church, on the other hand, empowers its members to be the church in the community. The church trains, resources, encourages, and challenges its people to live out the good news in their community with those who would otherwise be suspicious of a church and its marketing efforts. The church sends out its members to live among people unfamiliar with church customs, songs, and what it holds sacred, just like a foreign missionary. The missional church recognizes then that every believer embodies the life of the church in their neighborhood, in their school, or at their place of work. Each one of them telling God's story in the context of compassionate and genuine relationships. Simples. É simples. Ir, gente, tem a ver com o princípio da encarnação. Nós estamos falando aqui da estratégia para sair. E o que é importante a gente concluir? É que o ministério, e eu vou falar sobre essa questão encarnacional, basicamente significa levar a igreja até as pessoas, ao invés de trazer as pessoas simplesmente para a igreja. Será que a frase faz sentido para você? Ao invés de trazer as pessoas para a igreja usando a estratégia da atração, a principal estratégia missionária da igreja precisa ser levar as pessoas, ou levar a igreja, melhor dizendo, até onde as pessoas estão. Eu não posso simplesmente sentar e esperar que aquele que não é do meu mundo venha até mim. Eu tenho que ter a disposição, porque essa, gente, foi a estratégia de Jesus. Quando ele diz lá, assim como o Pai me enviou, eu também os envio, a gente se pergunta, como o Pai enviou o Filho? A estratégia foi fazer com que o Filho pudesse assumir a encarnação, a verdadeira humanidade. O Filho se fez um conosco. Ele veio ao nosso mundo, ele se fez como um de nós. Ele andou entre nós, ele se fez gente. A palavra se fez carne e habitou entre nós.
Essa é a estratégia missionária de Deus, a estratégia da missão de Deus. Agora, o que significa isso? O que significa essa estratégia do envio, do ir, do vão para poder fazer discípulos? O que significa essa estratégia? Quero colocar hoje para a gente 4 palavrinhas aqui. A primeira delas é a palavrinha importar. Não é importar de importação não, tá, gente? É importar de importar-se. Porque a encarnação da igreja neste mundo, a estratégia do envio começa quando a igreja se importa com o mundo. Quando a igreja simplesmente deixa de se importar apenas consigo mesma. E ela começa a se importar com aqueles que estão lá. E o lá é tanto o lá do outro lado do mundo, como é o lá do lado de fora dessa porta, do outro lado da rua. É preciso que, e eu penso que para se importar, 2 coisas são importantes, né? Uma é o ver, o perceber, e a outra é o sentir. A questão é que muitas vezes a gente está tão ensimesmado na nossa vida que a gente já não se importa mais com a situação do lado de fora. E aqui eu não estou falando nem da situação dos miseráveis, daqueles que estão literalmente morrendo de fome. Esses também nós precisamos nos importar, e muito. Mas eu estou pensando naquele colega de trabalho, naquele vizinho, naquele parente. Há quantos dias, ou qual foi a última vez, por exemplo, que você verdadeiramente entrou numa crise espiritual por causa de algum amigo, alguma pessoa conhecida sua, que ainda não conhece Jesus? Percebe a questão? A missão começa quando a gente se importa. A oração aqui tem um papel fundamental, porque é por meio da oração que nós expressamos diante de Deus as nossas preocupações. Aquilo que nos preocupa é o que é a agenda das nossas orações, é verdade ou não é? Se você está com uma coisa que está te angustiando muito, você vai num pequeno grupo, vai numa reunião de oração, o que você vai colocar? Eu queria que orasse por isso, porque isso está te angustiando. Então a oração revela muito das nossas paixões, dos nossos sentimentos, daquilo que realmente preocupa o nosso coração. E veja uma oração muito conhecida do John Knox. John Knox foi um grande evangelista do século XVI na Escócia. E veja, ele é considerado o pai do presbiterianismo ali na Escócia. E ele disse, uma oração que ele fazia todos os dias, é uma oração clássica. Ele dizia: ó Deus, dá-me a Escócia ou eu morro. Você percebe a intensidade da oração de John Knox? E eu fiquei pensando, eu olho para John Knox e falo, qual foi a última vez que eu orei assim: Senhor, dá-me aquela pessoa que eu conheço ou eu morro. Dá-me, e dá-me aqui não é dá-me no sentido de para mim, certo? É dá-me no sentido de dá-me para Jesus, né? Dá-me no sentido de dá-me para Cristo. Qual foi a última vez que eu efetivamente orei dessa maneira? Conta-se que no quarto de John Wesley, onde ele passava horas orando pela Inglaterra todos os dias, o tapete que ficava ao lado da sua cama tinha 2 marcas esbranquiçadas e afundadas, que eram as marcas dos joelhos de John Wesley. O seu tapete já estava gasto com os seus joelhos. E existe uma história também muito interessante em relação a esse tapete, porque um belo dia um professor de um determinado instituto bíblico nos Estados Unidos resolveu levar os seus alunos à Inglaterra para conhecer a casa onde John Wesley morou e onde ele orava. E ele levou os seus alunos ali, e um desses alunos, ao saber dessa história,
de John Wesley, do grande impacto que John Wesley causou na Inglaterra por causa das suas orações, da sua pregação, da sua dedicação a Deus. Quando essa turma saiu dali, o professor viu que estava faltando um aluno. E aí ele voltou para procurar. Quando ele chegou lá, esse aluno tinha invadido uma área isolada, que ficava nesse quarto do John Wesley, e ele estava ajoelhado com seus joelhos exatamente no lugar onde John Wesley orava. E ele estava dizendo: faz de novo, Senhor, faz de novo. Era a oração desse jovem. O professor então vira para ele e diz: Billy, vamos embora, está na hora. E o nome desse jovem era Billy Graham. Ele estava ali orando de joelhos, dizendo: Senhor, faz de novo, faz de novo. E ele não tinha ideia de que Deus ia responder aquela oração dele, anos depois, e se tornar o maior evangelista do século XX. A questão, gente, é o que ocupa, povoa as nossas orações. É engraçado que a gente ora para o chefe ficar bom de uma gripe, a gente ora para o vizinho que estava com problema com a empregada, a gente ora por uma série de coisas, né? Enfermidade, dificuldade financeira, problema com o filho, a gente ora sobre tudo isso. Mas a gente precisa efetivamente orar e, Senhor, me dá o meu trabalho, eu quero aquela turma toda para Jesus. Me dá os meus vizinhos, me dá o meu prédio. A gente precisa colocar isso, porque isso tem a ver, gente, com o importar. Encarnar, não existe encarnação, não existe o ir, não existe o sair para fora se a gente não começar a colocar diante de Deus essas pessoas que estão lá fora nas nossas orações. Então, o primeiro verbo que é importante para a gente entender o princípio da encarnação é o ir. O segundo verbo, que é muito importante, é o verbo conviver, porque uma vez que a gente se importa, a gente vai, de alguma maneira, se aproximar dessas pessoas. A gente vai conviver com essas pessoas. A gente vai ter um estilo de vida missional. Algumas sugestões, eu estava lendo Igreja Centrada, do Tim Keller, o livro que nós temos estudado com alguns líderes aqui na igreja. Aliás, hoje chegaram novos exemplares desse livro. E ele diz aqui algumas sugestões práticas de engajamento na vida dos vizinhos, por exemplo. Ele vai dizer assim: faça caminhadas regulares pela vizinhança com o objetivo de conhecer pessoas. Mantenha um horário regular, vá aos mesmos lugares, à mesma hora, fazer as compras da semana, cortar o cabelo, tomar um café, coisas assim. Essa é uma das maneiras mais eficientes de conhecer os moradores da redondeza. Descubra maneiras de conhecer os residentes de seu condomínio ou vizinhança, em alguma área comum de atividade, em reuniões de condomínio e de várias outras maneiras. Descubra algo que goste de fazer, ou um hobby do qual participar com outras pessoas da cidade. Por exemplo, faça parte da associação comercial da cidade, em vez de criar um clubinho de comerciantes cristãos. Busque maneiras de organizar um time esportivo no bairro. Ofereça-se como voluntário, juntamente com outros vizinhos, em hospitais, orfanatos ou programas de assistência social de seu bairro, cidade. Aliás, essa semana estávamos tendo uma reunião na casa da Marilda, né, nosso pequeno grupo, e Marilda me contou uma história que eu fiquei impressionado. A Undina, uma senhora já bem idosa, né, amiga nossa, já com mais de 90, acho mais de 90, né, Marilda? 91 anos. Essa semana, segunda-feira passada, caiu, quebrou o fêmur. Foi para o hospital, chegou lá no Miguel Couto, foi internada, e quando Marilda, foi você que chegou lá e tinha lá um presbítero, né, de uma outra igreja, estava lá. Aí ela perguntou: Dina, é seu conhecido? Não. Ele vem todo dia aqui no hospital. Ele chega aqui e sai orando com os pacientes. É costume dele. É porque ele tem alguém que ele conhece? Não, ele só vem aqui todo dia. Eu fiquei impressionado com aquilo. A gente às vezes não visita nem os que a gente conhece. Esse camarada ia para visitar os que ele não conhece. Então, é o que ele está falando aqui, a questão do voluntariado. Lembro de um pastor amigo meu que ele tinha um ministério, que ele ia uma vez por semana para o cemitério. E ele botava, mesmo sem ser pastor, ele botava um colarinho clerical,
uma roupa preta. Ele chegava lá e muitas vezes a família estava lá, não tinha ninguém para dar uma palavra. Ele olhava para ele, colarinho, ele quieto ali. Aí, o senhor pode dar uma palavra aqui? Claro, vou lá. E ele tinha um ministério de evangelização no cemitério. Veja, ir é o vão. Se você tem filhos, envolva-se na programação da escola e faça amizade com outros pais. Participe dos eventos da cidade, campanhas beneficentes, festivais, mutirão de limpeza, shows, concertos, etc. Sirva a vizinhança, recolha o lixo que encontrar na rua, limpe a pichação dos muros, envolva-se na associação do bairro, faça amizade com os vizinhos, especialmente os idosos, descubra maneiras de ajudá-los, seja hospitaleiro com os vizinhos. Quando for o caso, convide-os para um lanche, para assistir um filme na sua casa, etc. E ele vai dando uma série de sugestões práticas. Tem algumas aqui em relação aos colegas de trabalho e tal. O que eu acho interessante disso, gente? Lembre que nós falamos no início do padrão básico do missionário como aquele que vai para uma terra distante. Mas na maior parte das vezes, a gente não precisa ir para uma terra distante para ir de fato. Porque quando Jesus fala em ir, ele está falando de uma disposição do coração de viver não em si mesmado, de viver para os outros, de viver para fora. Começa com o nosso coração, com o importar-se, como a gente viu. Se desenvolve na questão do conviver, a gente criar oportunidades para estar junto com as pessoas. Existe uma estatística muito triste que diz o seguinte: geralmente quando alguém se converte a Cristo e se estabelece numa determinada igreja, num prazo de 2 anos, apenas 2 anos, ele muda em 80% o seu círculo de amizades e de convivência. Antes ele tinha 100% de pessoas de fora, porque ele mesmo era de fora. E às vezes quando ele entra, vamos dizer assim, numa comunidade cristã, em 2 anos, ele já não vai ter quase nenhum amigo ou pessoa com quem ele convive do lado de fora. E, gente, essa é uma estatística verdadeira. Nós precisamos resgatar essa necessidade de nós convivermos. Porque foi assim que Jesus fez. Não foi isso que ele fez? Quando ele saiu do céu lá do seu convívio, da Trindade, e veio conviver com quem? Conosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, esse princípio da encarnação começa com o importar-se, avança para o conviver, mas ele precisa se aprofundar num terceiro verbo, que é o verbo servir. Gente, a igreja existe nesse mundo para servir. Ela adora a Deus e ela serve o mundo. Se ela não existe para servir, ela não tem razão de ser. Existe aquela velha pergunta, né, constrangedora: se amanhã ou depois essa igreja simplesmente desaparece desse lugar, do que é que os nossos vizinhos vão sentir falta? Eles vão dar falta de quê? Quero trazer 2 exemplos aqui, bem radicais, mas que podem nos ajudar até que ponto vai essa história do servir. Um é desse sujeito que eu conheci essa semana fazendo a leitura deste livro aqui, do Carson. A Verdade, é o Damião de Molokai. Alguém já ouviu falar desse cara? Não? Eu nunca tinha ouvido falar dele. Ouvi a história dele pelo Ravi Zacarias. Ele, um belga, que tomou conhecimento de uma ilha no Havaí, que era uma ilha onde eles colocavam, isso no século XIX, os leprosos. Eles botavam todos os leprosos para lá. E ele se compadeceu no seu coração. E ele resolveu que ele ia para lá. E aí veja só aqui o que o Ravi Zacarias vai dizer aqui. Quero ler só o trechinho que ele fala dele. O nome dele era Joseph Damien, conhecido como Damião de Molokai.
falando da ilha. A ilha é um dos lugares mais belos do mundo, mas Damien, belga de nascimento, deixou sua terra natal não porque buscasse um cenário paradisíaco, mas por querer ministrar aos habitantes da ilha deportados para aquele local por terem contraído lepra. E aí ele vai falando, né, dos lugares lá e tal. Até hoje tem leprosos nessa ilha. Isso já desde o século XIX era assim. E nesse cenário, o Damião de Molokai dedicou a vida dele inteira àquelas pessoas. Adotou-as, amou-as, deu a vida por elas no sentido literal da expressão. Uma manhã, ao despejar um pouco de água fervente em uma xícara, a água transbordou e caiu em seu pé descalço. Isso o despertou do modo mais rude possível para o fato de que ele não sentira nada. Pegou então mais um pouco de água fervente e derramou sobre o outro pé, e tampouco teve qualquer sensação. Os desdobramentos do incidente apavoraram-no. Aprontou-se, subiu ao púlpito, e nenhum dos presentes soube porque ele mudou sua fala de abertura. Sempre iniciava o seu sermão dizendo: meus companheiros de fé. Naquela manhã, no entanto, ele começou dizendo: meus companheiros de lepra. Era um deles agora. E a história conta que ele depois vem, inclusive, a morrer por causa da lepra ali. Mas essa é uma história muito impactante do poder do serviço. Ele se tornou um com eles para poder servi-los, ao ponto de assumir a própria enfermidade deles. Há casos como dos morávios. Foi um grande avivamento que aconteceu entre os irmãos morávios, como eles ficaram conhecidos, e a história conta que os moravianos se ofereciam como escravos, para serem vendidos como escravos, para poderem ir aos lugares onde os escravos iam testemunhar de Jesus. Você tem uma ideia de como era a situação, como foi o avivamento morávio. O outro exemplo radical que nós temos é do Abade Pierre. Acho que eu já contei essa história. Francês, não sei se você já ouviu falar dele, lá na França, ele é muito conhecido. A história dele é contada pelo Philip Yancey, no livro Deus Invisível. E o Philip Yancey conta o seguinte: depois da Segunda Guerra Mundial, milhares de mendigos viviam pelas ruas de Paris. Durante um inverno rigoroso, muitos mendigos morreram congelados. Desesperado, Pierre tornou-se frade católico para trabalhar entre eles. Seu único recurso era organizar os próprios mendigos. Dividiram-se em equipes para percorrer a cidade e levou-os a construir um depósito com restos de tijolos e assim começaram um negócio. Finalmente, Pierre inspirou cada mendigo a ajudar outro mendigo em piores condições que ele. O projeto pegou fogo e, em poucos anos, uma organização chamada Emaús foi fundada para expandir o trabalho de Pierre em outros países. Depois de anos de trabalho, não havia mais mendigos em Paris. E aí, veja o que ele vai dizer: preciso encontrar alguém para meus mendigos ajudarem. Se não encontrar pessoas em piores condições que os meus mendigos, o movimento vai se voltar para si mesmo. Vão se transformar em uma organização poderosa e rica, e todo o impacto espiritual estará perdido. Eles não terão ninguém a quem servir. Em uma colônia de leprosos na Índia, Pierre encontrou finalmente a solução para a crise em Paris. Encontrou centenas de pacientes leprosos, muitos da casta dos intocáveis, em condições piores que os seus antigos mendigos. Ao voltar para os mendigos na França, mobilizou-os a construir uma ala no hospital lá da Índia. E no final ele vai dizer: não foram vocês que nos salvaram, disse aos agradecidos beneficiários indianos. Nós é que precisamos servir, senão morreremos. Ele disse: foi vocês que nos ajudaram, não fomos nós que ajudamos vocês, porque vocês nos deram a oportunidade de servir vocês. Então, gente, são exemplos, a gente tem inúmeros exemplos na história da igreja que mostram que
a encarnação precisa necessariamente chegar ao ponto, ou passar pelo ponto, do serviço. A gente existe para isso, para servir aqueles que estão ao nosso redor. Então nós precisamos, para sair, encontrar mecanismos para servir. E isso, cada um de nós, individualmente. Lá no nosso prédio, no nosso trabalho, na associação de moradores. Veja, eu não estou falando aqui dos missionários profissionais. Eu estou falando aqui do chamado de Jesus para todos os cristãos. Cada um de nós. 3 palavras que vimos aqui sobre a encarnação. A primeira qual foi? Importar-se. A segunda? Conviver. A terceira? Servir. E a última, para terminar. O que não pode faltar é a comunicação. Porque encarnar, gente, é encarnar para comunicar. Jesus, João vai dizer, é a palavra que se fez carne. O objetivo da palavra é fazer o quê, gente? É comunicar. Você usa as palavras para quê? Para comunicar. Agora, a comunicação precisa necessariamente acontecer no nível do ouvinte. Porque, do contrário, ela não existe. Deixa eu te dar um exemplo. Se você não fala inglês e eu começo a me comunicar em inglês, o que vai acontecer? Vai haver comunicação? Eu preciso me comunicar na sua língua. É engraçado que a gente ouve, às vezes, os missionários que vêm de longe. E eles vêm de outros lugares do mundo, e eles chegam e eles contam as histórias. Ah, lá, o pessoal lá usa uns brincão, né? Aí chega um missionário com uma tatuagem enorme, com um brincão assim, né, pendurado. E aí a gente olha, poxa, esse é um missionário, tá vendo? Ah, não, é porque lá na Indonésia, na tribo tal, eles usam esses brincos, eles usam as tatuagens. Aí você olha e diz, poxa, que legal, né? O cara tá bem enculturado, ele contextualizou o evangelho e tal. Agora, se chega um membro da igreja aqui e aparece aqui com um brincão desse tamanho e com a tatuagem dessa, porque ele fez isso, e veja, quero enfatizar, porque ele fez isso, porque o grupo ao qual ele faz parte, de repente é um grupo de motoqueiros, ou um grupo de heavy metal, e o cara tem um grupo de amigos que ele quer evangelizar e comunicar o evangelho, e ele quis tirar as barreiras e se aproximar desse pessoal, aí a gente vai dizer, não, que isso, rapaz, já olha assim, né? Esse pessoal, todo tatuadão, brinco, a gente já se assusta. É engraçado. Para o missionário que está lá, a gente não se assusta, acha bonito. Mas para o cara que está fazendo missão do outro lado da rua, a gente assusta. Veja, a necessidade de comunicar é de todos, não é só do missionário. Então veja, aquele que fala precisa se adaptar a quem ouve. Porque Deus faz isso, gente. Ou você acha que Deus não precisou se adaptar para falar conosco? Como é que você acha que eu falo e que eu me comunico com a Melissa, que está aprendendo a falar com 1 ano e meio? Como é que você acha que eu me comunico? Eu preciso me adaptar. Se eu começar aqui, não, Melissa, você já ouviu falar do Berkoff, o livro de teologia sistemática, no capítulo tal, página tal, fala sobre a encarnação de Cristo. Não vou comunicar nada. Percebe? A gente se comunica até com cachorro, até com gato, até com peixe, até com tartaruga. A gente se comunica com os animais, a gente se comunica com bebês. Dentro da barriga você já está se comunicando, não é verdade, mano? Você já está lá, já fala com a bebezinha lá. A gente já fala. Mas é preciso adaptar a linguagem. Jesus fez isso. Agora é interessante que às vezes a gente não tem a menor preocupação em adaptar os nossos clichês, o nosso evangeliquez, e usar uma linguagem absolutamente inacessível. Aí a gente chega para comer uma pizza, chega o garçom assim, aí a gente vai cumprimentar o garçom. Ei, varão, tudo bem? O cara olha assim, varão? Percebe? A gente muitas vezes cria os nossos clichês, a nossa linguagem, e a gente não tem preocupação nenhuma em comunicar, fazendo uma adaptação para quem ouve. Então, a encarnação pressupõe a comunicação do evangelho na linguagem de quem ouve. Isso não quer dizer mudar a mensagem.
Isso não quer dizer adaptar a mensagem para tornar a mensagem mais aceitável. Não. A mensagem é a mesma. O choque da mensagem vai continuar havendo. O escândalo do evangelho está presente. Mas a pessoa jamais vai poder dizer, olha, eu não entendi. Mas que seja apenas o escândalo do evangelho e não o escândalo dos nossos cacuetes de linguagem. Percebe? Gente, ir é um princípio da encarnação, não tenho mais tempo aqui, mas envolve essas 4 palavras. Eu diria que aqui está uma estratégia para a igreja poder sair. Ela precisa se importar com eles lá. Ela precisa conviver. Ela precisa servir. E ela precisa comunicar. Se ela abrir mão de algum desses itens aqui, ela não vai efetivamente encarnar, ela não vai efetivamente ir. Não precisamos esperar os missionários profissionais fazerem isso. Nós precisamos fazer isso. Cada um de nós. A comunidade cristã não é o lugar onde muitos pagam para poucos fazerem o trabalho. E o trabalho não é simplesmente isso que a gente faz aqui, ficar no som, filmar, dar boletim ou limpar o banheiro. Não. Isso aqui é um serviço que acontece para a gente poder reunir infraestrutura. Mas o verdadeiro ministério acontece, valeu, obrigado, acontece lá, onde nós somos, no nosso campo missionário. Qual é o seu campo missionário? É a sua casa? É o seu círculo de amigos? Talvez seja a hora de você, essa semana, colocar algumas novas atividades ou mudar um pouco as atividades da sua agenda. Quem sabe incluir uma ida na reunião do condomínio, que você foge, porque toda reunião de condomínio é com demônio, né? Ou então você descer para ir na piscina do seu prédio, ou você, quem sabe, se matricular numa academia, fazer amizades lá. Enfim, abrir contato, janelas na sua vida para entrar em contato com as pessoas. E sermos efetivamente missionais. Porque, como diz Spurgeon, e eu termino mais uma vez com a sua frase: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E cada um de nós pode ser um missionáriozinho se falar de Cristo ao seu companheirinho. Vamos terminar vendo esse último vídeo, aí o grupo vai vir aqui, a gente vai cantar uma música para terminar. Dá uma olhadinha aqui nesse último vídeo. Jesus disse: ide e faça discípulos. E se ide parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor. Amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez, e como ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é
igreja.